pedimos a Tua bênção, a Tua graça, o Teu Espírito sobre nós, para compartilharmos em Atos 16. Abre, Senhor, o nosso entendimento, dá-nos clareza. Ajuda-nos, Senhor, a viver de acordo com a Tua palavra, que nós nos maravilhemos, Senhor, com tudo aquilo que o Senhor deseja nos falar esta manhã. Amém. Irmãos, os primeiros 5 versículos, começa assim no versículo 1. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Primeira coisa, irmãos, é que em Derbe e Listra, nós já estudamos nos capítulos anteriores, ali Paulo tinha sido apedrejado quase até a morte. Ou até a morte, de fato. E aí agora ele volta para lá. Imagina se você tivesse sido apedrejado num lugar, a multidão toda querendo a sua cabeça, e você voltaria para lá. Mas esse homem entendia a vontade do Senhor e, cheio do Espírito Santo, foi para lá e encontrou esse jovenzinho chamado Timóteo, que provavelmente havia se convertido na primeira vez. Na primeira estadia de Paulo lá, ele havia se convertido. Na reunião passada, nós discutimos bastante sobre a questão da circuncisão e dos rituais judaicos. E agora, aqui no versículo 3, Paulo queria levar Timóteo em sua companhia e, por causa dos judeus daqueles lugares, ele tomou a decisão de circuncidar a Timóteo. Olha, quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Capítulo passado, eles tiveram uma discussão enorme. Qual era a questão do capítulo passado? Se vocês não se circuncidarem, vocês não serão salvos. Aí em Gálatas, capítulo 2, parece até que... Parece, mas não é, tá? Nós vamos chegar a esta conclusão. Parece que Paulo é incoerente. Veja em Gálatas capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Afinal de contas, Paulo, é para circuncidar ou não? Porque você discutiu, foi lá levar o caso diante dos apóstolos lá em Jerusalém, chegou-se à conclusão de que não é necessário circuncidar-se. E agora, um capítulo depois, você encontra Timóteo e você vai lá e diz que ele deve ser circuncidado por causa dos judeus. Veja Gálatas 2, dizendo assim: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então veja aqui uma distinção muito importante. Quando é a verdade do Evangelho que está em jogo, ou seja, se você não se circuncidar, você não vai ser salvo. Isso é falso. A salvação é pela graça, a salvação é por intermédio da obra de Cristo, é pela fé. Não há necessidade de circuncidar-se para ser salvo. E aqui, nesses 5 versículos, Paulo está falando exatamente do capítulo 15 que nós estudamos. Ele fala: nem por uma hora nós nos submetemos. Não, Tito não vai se circuncidar, nem por um momento, por causa desses falsos irmãos que querem tirar a nossa liberdade em Cristo. Veja, falsos irmãos querendo colocar uma doutrina para dizer só pode ser salvo se guardar a lei, se for circuncidado. Então Paulo fala, aí não, a doutrina de Deus permanece intacta, nós não abrimos mão disso. Só que agora há uma outra questão. Paulo está querendo levar Timóteo
para fazer as viagens missionárias com ele. E qual é o costume de Paulo? Todo sábado ele chega numa cidade, ele vai numa sinagoga e prega o evangelho lá. Se ele chegasse lá com alguém ele era filho de uma judia, mas de pai grego, sabendo que ele era filho de uma judia, Timóteo, não teria portas abertas numa sinagoga, ele não entraria. Então, Timóteo foi circuncidado não para ser salvo, mas para que ele tivesse porta aberta nas sinagogas para pregar o evangelho. É aí que nós entendemos quando Paulo vai dizer aos coríntios: fiz-me tudo para ganhar a todos. Então, eu abro mão da minha liberdade de não ser circuncidado, mas por amor àqueles que estão se perdendo. Para Timóteo, circuncidar-se ou não significava nada. E Paulo não estava circuncidando Timóteo por significar alguma coisa, mas para que ele tivesse portas abertas para pregar o evangelho. Então nós aprendemos aqui que, com relação a doutrinas da palavra de Deus, nós devemos ser inflexíveis. Nós não podemos abrir mão da verdade de Deus. Mas, se nós tivermos que fazer... Do versículo 6 ao versículo 10, nós estamos vendo aqui 2 vezes os missionários sendo impedidos pelo Espírito Santo de pregar o evangelho. Isso é uma coisa até chocante, né? Poxa, eles estão indo para pregar o evangelho e estão sendo impedidos. Isso mostra também que, em muitas ocasiões, eles eram, antes de serem enviados, completamente dirigidos pelo Espírito Santo. Eles sabiam exatamente para onde teriam que ir, mas havia momentos em que não havia informações claras sobre o que eles deviam fazer. Eles ficavam parados? Não, eles iam. E tentaram ir, o Espírito Santo impediu. Tentaram ir para outro lugar, o Espírito impediu. Até que Paulo teve uma visão de noite. E aí foi dada uma orientação. Você deve ir para Macedônia. É lá que você deve ir. Ele conclui, poxa, é lá que eu tenho que pregar o evangelho. Eu vou dar o espaço para outro irmão falar, depois... Depois? Ok, prosseguimos. Então, ontem nós vimos que essa visão que Paulo teve, passa a Macedônia e ajuda-nos, foi como o evangelho chegou até a Europa. Né? E nós vimos a conversão de Lídia e a conversão do carcereiro. Nós vimos ontem, inclusive os irmãos que não estavam, é bom ouvir o áudio de ontem, porque nós compartilhamos sobre a conversão de Lídia e sobre a conversão do carcereiro. No versículo 13, diz: no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Nós falamos ontem que o costume de Paulo é sempre ir numa sinagoga, porque ele começa a falar com quem tem algum conhecimento da palavra. Essa é a estratégia que Paulo usa, ou pelo menos o seu método de pregação quando ele chega numa cidade. Ele procura, onde estão os judeus aqui? Onde estão aqueles que já têm algum conhecimento da palavra de Deus? Chega lá. Só que nessa cidade não tinha uma sinagoga. Em todo lugar em que não havia sinagogas, porque para ter sinagoga precisa ter um número de judeus. Se você não tem uma quantidade, você não pode abrir uma sinagoga. Então, como naquela cidade não haviam tantos judeus, o que os judeus faziam? Aqueles que temiam ao Senhor. Eles se juntavam em algum lugar de oração. E por que num rio? Normalmente para fazer as cerimônias, os rituais de purificação e de limpeza. Então Paulo viu que ali era um lugar de oração, um rio, e ele foi lá. Bom, ali eu vou encontrar alguns judeus e eu prego. Naquele lugar de oração, ele encontrou apenas mulheres. O que às vezes é muito comum, inclusive, infelizmente. Você pode ver que reuniões de oração normalmente tem mais mulheres do que homens. Não é em todo lugar, mas normalmente é assim. O que
Parece que os homens acham que eles estão muito ocupados fazendo outras coisas e que as mulheres que devem orar, né? Isso é um erro completo. Nós vimos então que ele foi até lá. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Eu quero que os irmãos prestem atenção numa coisa. O texto diz que haviam ali mulheres para oração. Não havia só Lídia ali orando, haviam mulheres para oração. Ontem nós vimos a conversão de Lídia, que o Senhor abriu o coração dela. Mas e as outras mulheres que escutaram, que estavam lá e ouviram a Paulo? Essas mulheres não tiveram seu coração aberto. Isso mostra que, como a gente tem aprendido, que os resultados, que a eficiência da pregação, que a conversão de uma pessoa depende exclusivamente do Senhor. Por que não foram todas as mulheres que estavam ali ouvindo, que tiveram seus corações abertos para receber a palavra que Paulo dizia? Porque o Senhor não abriu o coração das outras mulheres, mas abriu o coração de Lídia. Lídia era melhor do que as outras mulheres? Não. Mas o Senhor tem um encorajamento. Irmão, não importa. Ah, mas e se ninguém ouvir? E se... Pô, Paulo aqui pelo menos uma, Lídia ouviu, e eu estou pregando, ninguém ouve. Não importa. Eu lembro sempre da frase de Jonathan Edwards. Ele disse que ele saía para pregar o Evangelho. E ele diz, eu saio para pregar o Evangelho com duas coisas em mente. A primeira delas, que as pessoas entreguem sua vida a Cristo. E a segunda delas, se elas não tiverem entregado, eu terei entregue o meu coração a Cristo em serviço. Se a primeira coisa não acontecer, a segunda é fato. Eu entreguei meu coração a Cristo em obediência e fui servi-lo. Não importa se vai ter resultado ou não. Bom, do versículo 16 ao 18, nós encontramos esta jovem endemoniada. Neste capítulo, Paulo teve 3 principais encontros. Lídia, essa jovem endemoniada e o carcereiro. Essa jovem estava possessa por um espírito de adivinhação e ela vinha seguindo Paulo e dizendo por dias, ficava indo atrás de Paulo. Onde? Aqui estavam provavelmente Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Porque o versículo diz aqui, nos rogou, dizendo, e é Lucas quem escreveu Atos, então ele está se incluindo na narrativa, Lucas estava presente. Então estavam esses 4, eles iam lá pregar o Evangelho e ficava essa jovem atrás. Toda hora falando, olha, esses homens são homens de Deus, eles vos anunciam o caminho da salvação. Todo dia. Até que Paulo não aguentou mais, ele ficou irritado. Nós chegamos até a comentar ontem. Ué, mas por que Paulo ficou tão irritado se o que aquela mulher estava falando é que eles eram homens de Deus e que estavam anunciando o caminho da salvação? Não era verdade isso? Eles não eram homens de Deus que estavam... Eram. Mas Paulo não precisa, e nenhum serviço e ministério a Deus precisa da divulgação e marketing do inferno, de Satanás. O serviço a Deus pertence só ao Senhor. E aqui, irmãos, atualmente, muitos métodos e meios mundanos e carnais têm sido usados pelas pessoas para que as pessoas se convertam. É claro que esses métodos carnais, por exemplo, alguns métodos que se usam. Chega lá num culto de jovens, hoje em dia se faz bastante isso. Vem fazer uma balada gospel, um show, uma música e tal, para atrair os jovens. Bom, isso é uma estratégia que só pode vir de Satanás, parecer-se com o mundo, e não tem lugar na igreja de Deus. Aqui não era nem tão baixo nível. O demônio só estava falando, olha, eles são servos de Deus, do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. Paulo ficou indignado com aquilo. E se nós vermos depois, os donos daqueles que tiravam lucro e vantagem desta mulher, por ela ter este espírito de adivinhação, ficaram indignados com Paulo, e eles não falaram assim, olha,
eles são servos de Deus e anunciam o caminho da salvação. Não, eles estão propagando costumes que são contra nós. Veja, a divulgação do diabo não serve para nada. Aqueles homens ouviram o que aquela mulher falava, mas não serve para nada a divulgação do diabo. Por isso nós não podemos cair naquele conto. Não, o que importa é ganhar vidas, não importa de como elas estão vindo. Primeiro, ninguém está ganhando vida nenhuma se não for por meio do Evangelho, da pregação da Palavra de Deus. Não cai nesse conto, não, o importante é que elas estão vindo. Vindo para quê? Para serem 2 vezes mais filhas do inferno? Para acreditarem que são salvas, quando na verdade nunca nasceram de novo? Nós temos que tomar cuidado. Então Paulo expulsou em nome de Jesus o demônio. E aqui não é entrevista, né? Não ficou fazendo, você é da onde? De onde você veio? O que você está fazendo? Não ficou conversando 2 dias, não ficou fazendo showzinho com o demônio, nada. Só em nome de Jesus sai. Saiu, acabou. Não é uma coisa que... Aqui do versículo 19 ao versículo 26 é narrado. Como aqueles homens viram que a esperança de lucro deles... Olha como é o coração humano e como o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que tinha acontecido com aquela mulher possessa? Ela agora era uma mulher sã, que andava perfeitamente, que conseguia conversar com as pessoas, que tinha juízo. Mas as pessoas falaram, mas agora eu perdi o lucro. Eles não tinham nenhum interesse em que aquela pessoa ficasse bem. O interesse deles era apenas seu bolso. E nós temos que tomar cuidado, irmãos. Aqui trazendo uma aplicação para nós. Quando o nosso interesse não está em servir, em amar nossos irmãos e as outras pessoas, e quando o nosso interesse está única e exclusivamente no nosso bolso, nos nossos benefícios, no que nós vamos ganhar com isso. A vida cristã é servir, é amar, é se importar com o outro. Como o exemplo que Cristo nos deu. Claro, aqui eram ímpios, né? Então eles só estavam preocupados com seus próprios interesses. Mas e quando cristãos estão vivendo assim? Só preocupados com seus próprios interesses. Só preocupados em ganhar alguma vantagem. Só se relacionam com outras pessoas se isso for lhe dar alguma vantagem. Não se relacionam para servir, para amar, para se entregar. É o exemplo que Cristo nos deu. Cristo não se relacionou conosco, não veio até nós para ganhar algo. Na verdade, nós não temos nada para dar para Ele. Tudo que Ele fez conosco foi nos amar, se entregar por nós. Cristo amou a igreja e por ela se entregou. João vai dizer, como Cristo nos amou, como Cristo deu a sua vida por nós, então nós devemos tomar cuidado, irmão. Se tudo que faz com que nós tenhamos algum esforço, ou até mesmo financeiro que seja, mas esforço de tempo, nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Quando nós buscamos somente os nossos próprios interesses e não nos preocupamos com os interesses do Senhor e de nós. Bom, aqui, depois disso, eles começaram, a multidão se alvoroçou, como sempre. Parece que está sendo uma batida repetida em que nós estamos lendo. Todo lugar eles vão, pregam o Evangelho. Eles pregam o Evangelho, o que acontece? Levanta-se a multidão e o que acontece? Eles apanham pra caramba. Chegam a ponto de quase morrer. E neste caso, tomaram muitos açoites, muitas chicotadas. E foram presos, colocaram seus pés. E aí, é que falávamos até ontem, né? No versículo 9 e 10, é dito que Paulo teve uma visão de um homem macedônio, dizendo, passa para cá e ajuda-nos. Socorre-nos, precisamos de ajuda. Aí, beleza. Paulo vai, Lídia se converte, até aí tudo bem. Passa um tempinho, ele expulsa o demônio de uma jovem. Aí ele é preso, chicoteado, amarrado com o pé no tronco. Ele fala, será que eu concluí correto? Ele poderia ter pensado. Será que eu concluí corretamente que Deus nos tinha enviado para cá? Porque agora eu não posso pregar, eu estou com o pé amarrado no tronco, com as costas cheias de... E no versículo 25 nós vemos estes 2 homens, que ali só foram os 2
Parece que o Senhor poupou Timóteo e Lucas disso, ou talvez eles não estavam naquele momento. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Isso aqui, irmãos, é lindo de ler, é lindo de ver a obra da graça de Deus na vida desses homens, porque eles estavam completamente machucados, sendo maltratados por pregar o Evangelho, presos por ameaças, por acusações injustas. Eles não estavam perturbando a paz de lugar nenhum. A única coisa que eles fizeram foi expulsar o demônio de uma jovem perturbada, mas eles estavam lá, presos. E o que eles fazem? Eles podiam dizer: por que faz isso comigo, Deus? Que injustiça! O que eu fiz para merecer isso? E nós, irmãos, por muito menos temos essas atitudes. Nós, por muito menos, reclamamos das nossas condições para o Senhor. Reclamamos das nossas condições no trabalho. Mas é coisa simples. Muitas vezes nós estamos reclamando. Nossa, por que tal pessoa fez isso comigo? Nossa, mas por que assim? Nossa, poxa, eu não mereço isso. Nos nossos lábios estão sempre murmuração. Isso é um pecado grave que todos nós cometemos. Isso ofende tanto ao Senhor. Porque quando nós não estamos murmurando das situações, em última instância nós estamos murmurando de Deus, que é o soberano que nos colocou nessa situação. Mas nós precisamos aprender do Senhor. Quando nós aprendemos que a vida não é para nós sermos, depois que fomos salvos, não é para nós sermos felizes e tudo acontecer de bem para nós. Não é. É para nós louvarmos ao Senhor. Ele nos deu um novo coração para nós adorarmos a Ele, para nós vivermos para Ele, para nós termos uma esperança futura. Aqui, Ele nunca nos enganou. Vai ter tribulação, vai ter. Vai passar por dificuldade, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então aqui esses homens estão lá, irmãos. Imagina a cara dos presos do lado. Imagina a cara das pessoas que estavam do lado com esses dois, com o sangue escorrendo pelas costas, com os pés amarrados no tronco, orando e louvando. O que é isso? Eles são loucos? O que eles têm para diante desta situação estarem assim? Irmãos, não tem um momento para nós darmos mais testemunho do que o Senhor é para nós, do que quando nós estamos passando por dificuldades, mas em nossos lábios não há murmuração, mas louvor a Deus. Isso é um testemunho muito forte. O contrário, quando nós passamos por dificuldades e reclamamos como os ímpios vão olhar e dizer: qual é a diferença? Qual é a diferença de você pertencer a Deus, a Cristo e eu não? Se você reclama, se a sua vida é igual à minha. O crente deve viver acima das circunstâncias. Ele deve viver neste nível. Não é, eu estou bem apesar das circunstâncias. Não, eu estou acima delas. Não importam as circunstâncias. Cristo é meu, eu sou dele, Ele me salvou. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda assim eu te louvarei. Irmãos, isso é fácil? É claro que não. Nosso coração é tão ávido por louvar ao Senhor em meio às situações difíceis, não é. Mas nós precisamos aprender do Senhor. Nós precisamos aprender o segredo que Paulo aprendeu. Eu aprendi a estar contente. Eu aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias, tendo muito ou tendo pouco, sendo honrado. Não é fácil, irmãos, mas nós precisamos olhar para Cristo. Eu gostaria aqui de focar, irmãos, depois disso, na conversão do carcereiro. Nós já falamos muitos aspectos na reunião passada, mas há um aspecto que eu não falei. No versículo 31, no versículo 30, aquele homem desesperado chega e diz: Senhores, o que a gente faz? O que eu faço para ser salvo? Desesperado. Ele estava ali desesperado, perguntando: o que eu posso fazer para ser salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Terminou a reunião ontem e o Eduardo, ele é muito perspicaz, aquele jovem. Ele perguntou assim: irmão,
Quer dizer então que se eu crer, minha família inteira vai ser salva? Está escrito, crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Então, minha mãe vai ser salva, meus irmãos vão ser salvos, porque eu criei, então toda a minha casa vai ser salva. E na verdade existe este ensinamento muito propagado, de que se você crer, toda a sua família vai ser salva. E dizem assim, é promessa do Senhor. Você creu? Sua família será salva. E talvez o que eu vou falar aqui choque algumas pessoas. Poxa, mas não é? Não é. Não é uma promessa que se eu crer, toda a minha família será salva. Irmão, se isso fosse verdade, se fosse assim, eu creio, então toda a minha família será salva. Olha, quase ninguém ia para o inferno. Porque todo mundo ia acabar sendo salvo. Mas não é isso que o texto está dizendo, irmão. Crê no Senhor Jesus e será salvo a tua casa, tu e a tua casa. Mas o texto do versículo de baixo diz, e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Não foi porque o carcereiro creu que toda a sua família se converteu. Não, Paulo e Silas foram lá depois e pregaram para cada um daqueles. Então algumas pessoas dizem assim, não, eu creio nas promessas de Deus. E é promessa para a minha vida que a minha família vai ser salva. Então elas dobram o joelho e falam, Senhor, eu creio. E o Senhor diz na tua palavra, e quase ordenam a Deus, que a minha família tem que ser salva porque eu creio. Embora muitas pessoas estejam sendo sinceras. Você quer ver um texto nos Evangelhos? Evangelho de Mateus, capítulo 10. Preste atenção nisso, isso é muito importante, irmão. Porque é importante que você entenda uma coisa. O Senhor alguma vez falhou em cumprir alguma promessa sua? Nunca. Nunca. Há um verso que diz, em Jesus todas as promessas têm nele o sim e o amém. Tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu. Você já leu alguma passagem nas Escrituras em que Ele havia prometido algo para os seus servos que não foi cumprido? Nunca. Tudo é cumprido. Você já viu tendo entes queridos de sua família morrer sem crer no Senhor? Você já viu. Você já viu. Deus falhou então? Porque tem que ser assim então. Se a promessa é crer e a família vai ser salva e alguém não foi salvo, Deus falhou. Deus não cumpriu a sua promessa. Deus mentiu. Ou isso nunca foi uma promessa de Deus. Nunca foi. Veja em Mateus capítulo 10, versículo... Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Ué, como assim, Jesus? Se uma pessoa crer, não vai ser salva toda a casa? E agora o Senhor diz que uma pessoa pode crer no Senhor e arrumar confusão dentro de sua própria casa, simplesmente pelo fato de crer no Senhor, e que não é paz, mas uma espada, que o Evangelho na verdade divide. Deixa eu deixar claro uma coisa aqui. É dito no capítulo 16 que Lídia e os da sua casa foram salvos e foram batizados. Que o carcereiro e os da sua casa foram salvos e foram batizados. Deus tem prazer em salvar famílias. Ele faz isso. Ele salva famílias. Nós vemos famílias inteiras sendo salvas. Mas não é, em hipótese alguma, uma promessa de Deus de que se uma pessoa crer, toda a casa será salva. Porque este versículo então significaria o quê? Se Jesus disse que haveria divisão dentro da casa. Há mais um texto em 1, versículos 12 a 16. Paulo está falando sobre as questões familiares, casamento, divórcio. E aí ele diz assim, aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são... O que Paulo está dizendo aqui? O que significa
ser santificado no convívio. Tem uma casa em que a esposa é crente e o marido incrédulo. O que Paulo está dizendo que esse marido é santificado? Que é uma infusão e ele se torna... Não. Mas que é uma influência santificadora. Porque essa mulher vive piedosamente na palavra de Deus, teme ao Senhor. Este marido pode ver essa mulher orando frequentemente, pode ver essa mulher sendo mansa, dócil, seguindo fielmente ao Senhor. Ele é santificado, ele é influenciado por este convívio, esta santificação. E ele diz, os filhos também por isso são puros, são santificados, são influenciados por este convívio. Aí é dito assim, mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte, versículo 15, em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão nem a irmã, Deus os tem chamado à paz. Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? É uma pergunta. Como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ué, Paulo, a gente sabe, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Por que você está fazendo essa pergunta? Porque aquilo não é uma promessa. Nunca foi. É um entendimento errado. Como você sabe? Ah, irmão, você está me desestimulando? Não, não estou desestimulando. Você deve orar. Você deve continuar crendo. Mas acreditar em coisas que não estão escritas não ajuda em nada. Na verdade, gera frustração depois. E você vai culpar a Deus. Falar, Deus, você não cumpre as suas promessas. Não é verdade, Ele cumpre todas. Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Estes dois textos, Mateus e 1 Coríntios 7, acaba com este argumento de que uma vez que uma pessoa crê, toda a sua casa. Mas é uma grande bênção quando uma pessoa da família é salva, porque a influência santificadora está um passo mais perto de que outras pessoas creiam e sejam salvas. Um passo mais perto. Certeza? Não, irmão. Não é. Aí alguém vai dizer, não, mas eu creio que é assim, não adianta, você não me convence. E se você ficar orando a sua vida inteira e não acontecer, você vai culpar quem? Se Deus nunca prometeu isso. Então, tome cuidado. Tome cuidado. Ore a Deus pela salvação. Ore a Deus, confie no Senhor para isso, dependa do Senhor para isso. Mas não cobre de Deus coisas que Ele nunca prometeu. Irmãos, ainda a respeito dessa questão da promessa, né? Nós vemos ali, no próprio texto, a evidência, né, do que o irmão Murilo está dizendo. A gente percebe que é bem específica a situação. No 30, né? Então tirou-os para fora dizendo, Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Então responderam eles, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Aí nós vamos voltar mais um versículo, 29. Para quem eles fizeram essa afirmação? O carcereiro pediu luz, verso 29. Saltou dentro e todo trêmulo prostrou-se diante de Paulo. Aqui a gente tem um diálogo, né? E essa afirmação que muitos pastores, muitos irmãos também fazem, de que se crermos no Senhor seremos salvos nós e a nossa casa, eles tiram do versículo isolado. Mas aqui nós temos um contexto muito... Anteriormente o irmão Murilo também falava a respeito do direcionamento do Espírito Santo na vida dos apóstolos, né? Então eu vou para a direita e aí não dava certo, aí eles recuavam. Eu vou para a esquerda, não dava certo, recuavam. Aí veio a visão, né? Veio o sonho e o Senhor fala com clareza, ó, é para ir. E nesse momento, irmãos, é mais uma vez a manifestação do Espírito Santo com grande poder, dando um direcionamento específico. Eu creio que naquele momento o Espírito do Senhor testificou o coração de Paulo e encheu o coração dele de fé para que ele abrisse a boca e dissesse aquilo. Tu e a tua casa, você, o carcereiro. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos. E eu passei por isso. Nós íamos naqueles famosos encontros com Deus, né? Um encontro com Deus. Era um evento enorme, tinha uma preparação enorme.
E eu me lembro de que, pela graça do Senhor, né, essa influência que o irmão Murilo falava, né? Minha mãe já era crente, ela orou muitos anos esperando que o Senhor convertesse o meu coração, e nós conseguimos convencer a minha avó de ir nesse tal de encontro com Deus. Irmãos, foi lindo, ela ouviu o Evangelho por 3 dias, o dia inteiro, ficou toda radiante, toda a aparência da depressão sumiu, estava cheia de vida. Impressionante ver o poder da palavra do Senhor, né? Mas depois, irmãos, a minha avó, que parecia estar saindo curada do tal do encontro com Deus, ela foi lá e mentiu na perícia médica. Na verdade, eu ainda estou doente, eu quero me aposentar. E ela foi só piorando, ficou da mesma maneira, abandonou o Senhor, o Evangelho. E aí eu caí na real, minha avó não creu. E aquilo foi muito frustrante para mim, porque eu acreditava nisso. O nosso pastor pregava isso. Creia e será salvo tu e a tua casa. E aquilo foi uma frustração muito grande. Eu falei, puxa, mas se é uma promessa do Senhor, por que ele não cumpriu? Ela chegou inclusive a confessar o Senhor. E está aqui a resposta, irmãos. Graças ao Senhor que nos tem dado clareza de certas coisas, nós devemos ser muito gratos. Eu queria apenas dar ênfase nisso e falar desse testemunho, para que a gente possa perceber o mal. E mesmo assim, irmãos, não é motivo para desanimarmos de orar por aqueles da nossa casa ou da nossa família, da nossa parentela que não tenham crido no Senhor. Minha mãe orou por mais de 10 anos, esperando que eu cresça. Ela também orou por um vizinho que usava muita droga e muitos tipos de drogas. Nem eu acreditava que aquele cara tinha jeito. E o cara hoje prega o Evangelho. Ele é um irmãozinho numa igreja pentecostal lá. E é um baita de um evangelista. Vive pregando o Evangelho para tudo que é canto. Então nós não podemos desanimar, irmãos. Mas também não podemos cobrar a Deus como se Ele nos devesse alguma coisa. Só mais um pontinho nessa questão. Quando o pastor ou essa pessoa está pregando desse jeito aí, e você fala, mas não está funcionando. A pessoa fala, não está funcionando. Aí ele vai falar assim, o problema é que a sua fé é fraca. O problema é que você não tem fé suficiente. O problema está na sua fé. Olha a culpa que se joga para uma pessoa. Só serve para isso essas doutrinas. Então que o Senhor nos livre dessas coisas, nos dê clareza da doutrina, porque isso só gera frustração, culpa, tristeza. A gente começa a pensar, poxa, mas eu não sou realmente tão crente assim, a minha fé é deficiente. Aí esqueça, sua fé não é deficiente, você não tem nada de errado, porque a fé de nenhum irmão é deficiente, porque a fé é dom de Deus, é Deus que dá, né? Então é só entender corretamente. Não, só queria, na verdade, já voltar num ponto que acho que é de muita importância para todos nós. No versículo 25 diz, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Em Tiago diz uma coisa que é assim: quem está triste, ore. Quem está alegre, cante louvores. E isso é um princípio até mesmo cristão. Porque quando o cristão está triste, ele realmente ora muito mais. E quando o cristão está alegre, ele canta louvores. Mas nós vemos o contexto de Atos 16, Paulo pregando, expulsando um demônio, as coisas aparentemente dando tudo errado, e eles aparentemente terminam a viagem num tronco, acorrentados, todos ensanguentados, feridos. E quando a gente lê esse texto, eles estão... É muito impressionante, irmãos, porque nós vemos na história da igreja, todos os servos do Senhor, quando eles estavam morrendo, queimados, é dito que eles estavam cantando louvores. Eles estavam cantando um salmo. Quando eles eram
eles estavam sendo torturados, eles estavam orando pelos seus carrascos. E é muito impressionante isso, irmãos, porque nós, nos dias de hoje, nós não temos dificuldade nenhuma. Diante da história de Paulo e Silas, de todos os servos do Senhor, nós não temos nenhuma dificuldade. E será que no lugar deles, a gente estaria cantando e orando? Ou estaríamos questionando a Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Por que eu estou passando por essa situação? Eu estou indo pregar o Evangelho, eu estou fazendo o que é a tua vontade, e o Senhor faz isso comigo? Mas esses irmãos aqui estão orando e cantando louvores em gratidão ao Senhor, estão alegres por estar passando uma dificuldade, e isso é uma coisa que nós devemos guardar também, porque um dos piores pecados do povo de Israel foi a ingratidão e a murmuração. O Senhor condenou muitas vezes as murmurações do povo de Israel e a ingratidão de Israel. E aqui esses irmãos estão, mesmo com tanta dificuldade, todos ensanguentados, feridos, machucados, eles estão cantando louvores. Que isso seja um encorajamento para nós também, irmãos, e também um alerta das nossas muitas ingratidões diante do Senhor. Porque nós vemos na cristandade toda, muitas vezes nós vemos, quando a gente conhece alguém, a gente fala, você é crente? É crente. É muito difícil ver um crente que não tem dificuldade, ver um crente que não está passando por problema. É muito difícil. Só que é muito impressionante que esses crentes, eles estão alegres, eles estão orando, eles estão cantando. Desde dos servos do passado. Na fogueira, sendo torturados, eles cantam e oram. Eles olham o Senhor como a sua riqueza, como a sua alegria. Não há nada que pode tirar a alegria da salvação desse. Eu queria continuar no versículo 31, que os irmãos já falaram. No versículo 30 e 31, agora um outro ponto, que o carcereiro pergunta: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Irmão, se alguém viesse perguntar isso para nós, o que é que a gente diria? Será que a gente, você tem que vir na reunião comigo, você tem que fazer isso, você tem que deixar a sua bebida, você tem que deixar as drogas, você tem que parar de fazer isso, fazer aquilo, você tem que seguir isso, seguir aquilo. Agora, a partir de hoje, você tem que seguir essa assim, você tem que andar com a Bíblia debaixo do braço, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Paulo não respondeu nada disso. Crê no Senhor. Isso é algo que nós devemos guardar também, porque nós somos influenciados pelo mundo todo dia. E isso é algo que é o princípio do Evangelho. Quando nós estávamos perdidos, nós cremos no Senhor. Era só crer no Senhor. E como nós falamos na reunião passada, não há nada que possa acrescentar a obra de Cristo. Como nós vimos, a circuncisão, eles queriam acrescentar para ser salvo. Mas Paulo responde que não há nada que possa acrescentar. É somente crer no Senhor Jesus e ser salvo. E nós também vemos aqui o porquê que Paulo e Silas estavam orando e cantando. Por que eles, diante de tanta dificuldade, tanta oposição, eles estavam cantando e orando? Por quê? Porque eles creem no Senhor Jesus e são salvos. Eles são salvos porque eles creem no Senhor. Eles têm a alegria da salvação porque creem no Senhor. E é somente isso. E isso é muito impressionante porque isso impressiona o mundo. Eles não entendem por que vocês se reúnem todo momento. Vocês estão com tanta dificuldade, vocês moram de aluguel, vocês passam dificuldades, com vocês acontece isso, aquilo, vocês continuam ainda servindo a esse Deus? Eles poderiam dizer como a esposa de Jó: amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó responde para a esposa: eu tenho aceitado o bem de Deus, eu não aceitaria também o mal. O Senhor transformou o nosso coração e isso deve ser uma alegria para nós. Essa alegria deve mover as nossas vidas e deve até contagiar os outros. Isso é um evangelismo, é um testemunho para o mundo e para todos que estão na nossa casa. É só isso, irmão. Para concluir este capítulo, o último versículo do capítulo diz assim: tendo-se retirado do cárcere,
Dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Qual foi a primeira coisa que Paulo fez quando foi libertado do cárcere? Paulo e Silas. Eles foram à casa dos irmãos. A casa de Lídia, que havia suplicado: vem ficar comigo, por favor, fica aqui na minha casa, se hospeda aqui. E foram lá confortar os irmãos. Irmãos, a vida do crente é estar em união com os demais irmãos. Esta é a vida do crente. Este é o prazer do crente, é estar junto com os irmãos. Eu estou preso aqui faz um tempo, cheio de vergão, sangue para tudo que é lá tomar, preciso dar uma espairecida, preciso dar uma curtida. Não, o prazer do crente é estar entre os irmãos. Paulo não trocaria nada por aquela casa de Lídia, onde ele poderia falar da palavra do Senhor, onde ele poderia estar ali com os irmãos. Que isso nos seja um incentivo. Nós não trocamos. Se Paulo não estivesse preso no cárcere, ele estaria com os irmãos. Nós não estamos presos para nada. E muitas vezes escolhemos outras coisas a estar junto com os irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que entendamos isso. E que isso não seja uma obrigação. Mas Paulo não foi lá porque, não preciso ir lá. Ele foi porque ele quis, era prazer da vida dele. Era desejo dele estar com os irmãos. Que o Senhor nos abençoe e nos dê este mesmo prazer e desejo de estarmos entre os irmãos e nos confortarmos com a palavra do Senhor.